Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para mais um estudo, mais um capítulo, mais uma meditação do nosso livro Reconciliados em Cristo. E hoje vamos ao nosso penúltimo capítulo, que é o capítulo 12, que tem por tema: Os amigos de Deus são governados por sua vontade. Os amigos de Deus são governados por sua vontade. Esse capítulo ele é mais curtinho, nós vamos trabalhar 6 pontos e eu quero começar fazendo uma introdução desse capítulo, que é um texto que o apóstolo Gustavo escreve dizendo assim: ainda que algumas pessoas nos considerem seus inimigos, nós podemos servi-los com amor. Ele começa fazendo essa abordagem como um complemento do capítulo anterior, falando que, uma vez que nós temos um coração reconciliado, um espírito renovado, uma natureza renovada, automaticamente nós podemos servir as pessoas com amor, uma vez que o nosso coração reconciliado permite com que possamos ver as pessoas não da perspectiva da carne, mas desde um coração reconciliado. E através dessa introdução, vamos agora ao nosso ponto número 1, que eu chamei de o campo das ideias. Ponto número 1, campo das ideias. Eu usei esse termo, e para quem estuda filosofia, é um termo muito conhecido, que é a importância daquilo que está dentro de nós, sejam informações, sejam conhecimentos, tudo aquilo que está atrelado a uma ideia, ele terá papel fundamental na dimensão das nossas ações, das nossas atitudes e do nosso falar especificamente. E nesse caso aqui, o livro faz uma abordagem sobre a serpente, sobre aquilo que Eva, a mulher, e Adão deram ouvidos à serpente ao comer do fruto descrito em Gênesis. E dentro desse episódio, diga-se de passagem, é um episódio conhecido, algo importante que o livro frisa é: quantas vezes a mulher e Adão passaram pela árvore e não comeram do fruto, mas à medida em que alguém, que no caso a serpente, inseriu uma ideia em Eva, uma ideia perspicaz, a mulher desobedeceu aquilo que Deus havia dito. Então, sempre que nós estamos expostos a uma ideia, a algum conhecimento que nos estão inserindo, nós iremos ser absorvidos por isso e cedo ou tarde a influência desse conhecimento dará algum tipo de fruto, seja ele positivo ou negativo. E também ele vem falando aqui que nós somos governados pela vontade de Deus. Quem? Aqueles que têm um espírito reconciliado. E muitas das vezes, quando não há esse governo do Senhor em nós, quando nós não temos esse coração reconciliado, nós ficaremos expostos a esse tipo de ideia, à influência dessas ideias, e isso vai atrasar aquilo que Deus tem para nós. Como Paulo, quando recomenda a Timóteo que ele tenha intrepidez, que ele tenha ousadia. E essa ousadia, ela faz com que nós possamos executar aquilo que de melhor o Senhor reservou para nós. Eu me lembro que no ano de 2015, quando Deus ele semeou em meu coração o desejo de ir à África para realizar parte de um propósito que nós da Rede Unge e da Igreja Mangue temos, que é o LAPET, um projeto, a LAPET é a sigla, que é Levantando Altares para Estabelecer Seu Trono, e à época eu não tinha nenhum tipo de recurso disponível. Humanamente falando, seria impossível eu conseguir angariar recursos com um curto espaço de tempo e sem nenhum tipo de ferramenta palpável. Porém, como Deus semeou
esse desejo e esse id no meu coração, o Senhor se encarregou de financiar todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo fala, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus, ele é fiel para concluir tudo aquilo que ele começa. Ele respalda financeiramente, em todos os sentidos, aquilo que ele começa na nossa vida. Por isso é fundamental nós termos esse coração reconciliado, esse espírito ousado, intrépido, porque isso permite com que o Senhor possa se valer dessa natureza regenerada para comunicar ao nosso espírito a sua vontade. Inclusive aqui em 1 Coríntios 16, verso 9, diz assim, porque se me abriu uma porta grande e eficaz, e muitos são os adversários. Naturalmente, tudo aquilo que Deus semear no seu coração, será algo poderoso. Porém, os adversários, as dificuldades, elas vão sempre existir. A grande questão é como nós lidamos com cada uma delas. Agora vamos ao ponto número 2, ao qual eu vou chamar de necessidade e rejeição. Ponto número 2, necessidade e rejeição. No capítulo anterior, nós falamos sobre hostilidade. Falamos dos danos que a hostilidade produz. E o antagonismo à hostilidade seria a amabilidade, seria a entrega, um coração entregue para servir ao outro. Falamos também sobre a importância desse coração reconciliado, enxergar desde uma outra perspectiva. E dentro desse contexto, é muito importante a compreensão do que o livro cita aqui na página 153, quando ele diz assim, a hostilidade ou a amabilidade das pessoas não definem o seu lugar ao qual nos dirigimos é a vontade de Deus. Vou repetir. A hostilidade ou a amabilidade das pessoas não definem se o lugar ao qual nos dirigimos é a vontade de Deus. Na verdade, há lugares em que vão nos resistir. Basicamente, esse finalzinho aqui da página 153, ele vem falando que há lugares em que sim seremos recebidos, teremos um ambiente amável, mas existem lugares que talvez vamos passar por algum tipo de rejeição, seja por meio das pessoas, de uma comunidade, de uma igreja local. Mas na verdade, que é o que está falando um pouquinho mais à frente, já vou antecipar aqui, a grande questão é que essas pessoas que nos rejeitam, elas nos rejeitam desde um coração em inimizade. O seu espírito sabe que elas precisam, elas estão clamando por dentro por uma necessidade. Porém, o coração em inimizade vai fazer com que nós sejamos de alguma forma rejeitados ou maltratados, e isso não pode nos abalar, isso não pode nos afetar. E o apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso, inclusive em Atos 20, 22 e 23, se você puder ler depois, se você tiver uma Bíblia, você perceberá que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo lhe disse que o esperariam prisões e situações ruins. Deus não falou para ele que ia haver um conforto, que ele ia se dar super bem, que ele iria ser super rico, que não está mal isso, mas para a realidade do apóstolo Paulo foram prisões e grilhões e dificuldades que Deus havia reservado para ele. Paulo entendeu que ele não servia ao Senhor por circunstâncias, ele servia ao Senhor pelas demandas que o Pai lhe havia designado. E eu me lembro que certa vez, no ano de 2013, eu era bem mais jovem, não que eu não seja jovem, mas eu era bem mais novo à época, estava ali com meus 23 anos, e eu fui convidado para ministrar numa igreja. E chegando nessa igreja, eu fui bastante hostilizado
pelo presbítero, que estava ali, era um braço direito do pastor, e também pelo pastor. E no caso foi pela minha pouca idade, quando um dos diáconos que me havia convidado para ministrar na igreja, eu creio que ele não deva ter falado quantos anos eu tinha, ou eu também não era casado, e isso gerou uma certa rejeição. Eu acabei ouvindo algumas coisas, inclusive, dentre elas, vou citar uma aqui que foi até engraçada, que esse presbítero, ele falou o tamanho da minha Bíblia não era uma Bíblia de pregador, que eu estava com uma Bíblia pequena. E ele disse, não, uma pessoa que prega a palavra de Deus não pode estar com uma Bíblia desse tamanho. E para nós hoje que fomos sacados da ignorância, percebemos que isso é uma coisa assim, bem, né? Não há muito o que dizer. Mas dentro desse nosso contexto, eu apenas trouxe essa história para uma melhor compreensão. Às vezes nós seremos rejeitados, talvez por um casal, quando está vivendo um momento difícil, uma das duas partes pode ser mais enérgica com você, talvez você já viveu essa experiência, eu já vivi várias vezes essa experiência. Então, a mensagem dessa parte do livro é que você não se deixe abalar por isso, que você não se deixe, que não entre no seu coração esses tipos de rejeição que acontecem, mas apenas foque que ali dentro existe uma pessoa que está clamando pela sua ajuda. Vamos agora ao ponto número 3, a maior perda. Ponto número 3, a maior perda. E aí vem a pergunta, qual é a maior perda na vida de um cristão? E ele vem dizendo aqui, 2 Coríntios 4:4, que diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Esse incrédulos, ele não está se referindo, no contexto, a pessoas que não confessaram a Cristo, mas ele está se referindo a pessoas dentro da congregação, pessoas do lado de dentro. E o Deus desse século, se referindo ao mal, cegou. E o que seria cegar? Seria tapar a visão. Ele está se referindo a pessoas de dentro, pessoas que estão no nosso meio, com as visões tapadas, com as visões cerceadas, por falta da compreensão de que somente desde um coração reconciliado nós conseguimos acessar os mistérios de Deus. E no final ele diz assim, salientando o que eu acabei de dizer, este texto não foi escrito para não crentes, foi escrito para os incrédulos que estão na congregação e todavia não podem ver a Cristo. Resumindo, a maior perda para um cristão é passar anos numa congregação e não conseguir ver a Cristo em si, não conseguir ver a Cristo no outro. Talvez, se você hoje, que está me assistindo, tenha alguma dificuldade de conviver com certas pessoas, ouvir certas pregações, ouvir certos irmãos que estão no louvor, ore para que o Senhor possa consolidar o seu coração nele, que você tenha a mente de Cristo, que o Senhor possa de fato te absorver e sacar tudo aquilo que não é Ele da sua vida. Pois se isso não acontecer, você vai viver isso aqui, que é a maior perda que um cristão pode ter, que é não conseguir ver a Cristo no outro e ver a Cristo em si. Ponto número 4, o maior ganho. Ponto número 4, o maior ganho. O 3, falamos da maior perda. E no 4, vem a pergunta, qual é o maior ganho? Filipenses 3, do 8 ao 10, falará qual é o maior ganho. E qual é esse? É conseguir ganhar a Cristo, conseguir ver a Cristo em si. Mas talvez você esteja se perguntando, mas João, como eu vou ver a Cristo em mim? É o que o apóstolo Paulo vai falar aqui.
tomando por lixo algumas coisas para ganhar a Cristo. E o que seria lixo? Seria algo ruim? Não, não necessariamente lixo é algo ruim. O lixo, ele é uma coisa que já teve a sua importância, porém agora ele se tornou lixo. Por exemplo, a caixa de pizza. A caixa de pizza, ela é fundamental. Ninguém aceita uma pizza fora da caixa. Mas quando nós recebemos a pizza do entregador, nós tiramos a pizza da caixa e ela se transforma num lixo. Então, lixo é aquilo que já teve o seu papel, já teve a sua importância. Às vezes pode ser uma pessoa, um lugar, uma profissão. O entendimento do que é lixo é fundamental para que nós possamos avançar no propósito eterno de Deus. Ponto número 5. Pedidos de oração. Ponto número 5. Pedidos de oração. Quando nós oramos a Deus, geralmente nós pedimos coisas desde uma perspectiva natural. Coisas que eu preciso, coisas que eu quero. Mas 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, nos ensina algo muito interessante, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Olha que interessante. Pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Significa que se eu pedir desde a minha vontade, eu não serei ouvido, porque o coração do homem, ele é enganoso. E a Bíblia também diz que pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, pedir desde aquilo que Deus espera traz eficiência e eficácia à minha oração. Porque já não se trata mais do que eu quero, mas se trata de ser governado pela sua vontade. E como nós conseguimos entender a vontade de Deus? Como nós conseguimos ver aquilo que Deus espera de nós? Aquilo que o Senhor quer para nós? Através de uma vida íntima. Através de um senso de pertencimento ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu para meus sonhos, já não vivo mais eu para os meus projetos. O que me importa é fazer a vontade dele. Ponto número 6, para finalizarmos esse nosso capítulo, os amigos de Deus. Ponto número 6, os amigos de Deus. João, capítulo 15, verso 14 e 15, eu vou apenas ler um pedacinho. João 15, 14 e 15 diz assim: vós sois amigos, se fazeis o que os mando. Vós sois amigos, se fazeis o que os mando. Nesse contexto, quem são os amigos de Deus? Aqueles que fazem a vontade dele. Às vezes, de forma comum, nós dizemos, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Mas é isso mesmo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu vivo para fazer aquilo que Ele espera de mim? Esse senso de amizade é o que Jesus falou para os discípulos. Se vocês fazem aquilo que eu vos mando, serei meus amigos. E na página 156, ele diz assim: a amizade é o acesso direto à revelação do coração do Pai. Somente a amizade produz acesso direto ao que estamos falando. Jesus ele está ensinando para os seus discípulos que somente através de uma intimidade nós conseguimos acessar aquilo que Deus está falando conosco. E, por exemplo, na minha vida e na sua vida não é diferente.
quando nós compartilhamos os nossos segredos a pessoas que temos intimidade. Talvez eu não saiba aquilo que se passa no teu coração de forma íntima, mas a sua esposa sabe, o seu marido sabe, o seu pastor sabe. E por que eles sabem? Porque eles têm uma intimidade contigo. E com Deus não é diferente. Se nós temos intimidade com Deus, nós acessaremos os seus segredos. Ele revelará para nós a sua vontade. E aqui, para finalizar, Abraão, ele tinha acesso às revelações de Deus porque ele obedecia. Qual é a melhor forma de ser amigo de Deus e acessar as suas revelações? Obedecendo. Obedecendo. Bom, finalizamos aqui esse nosso capítulo 12, nosso penúltimo capítulo. Te espero no próximo capítulo e último, capítulo 13. Confesso que foi maravilhoso ter você aqui durante todo esse tempo. Tenho também absoluta convicção que essa palavra está penetrando no seu coração, que esses vídeos têm edificado a sua vida. E no próximo vídeo finalizaremos esse livro e que, na minha oração, eu espero que possa transformar a sua história. Que Deus te dê uma semana incrível, um dia maravilhoso, em nome de Jesus.